Olá, bem-vindos ao programa Fechamento. O programa Fechamento, aliás, eu não avisei das últimas vezes, na semana passada, mas desde pelo menos 2 programas, o Cacá pode me corrigir depois, a gente também está transmitindo via Twitter. Então, quem preferir também, ou não tiver condições de acessar no Twitter, também acompanhe por lá. A gente está indo muito bem no Twitter, por falar nisso. Não vou ficar fazendo propaganda demais aqui, para o YouTube não baixar a nossa audiência, mas a gente está transmitindo em vários canais. O Cacá vai mostrar também a capa do... o Twitter, que agora se chama X, né? X. Vamos agradecer de novo ao Elon Musk, né? Não é bem essa figura. Eu também não vou falar mal do Elon Musk também, para não ter problema na rede X, mas, bem, deixa para lá, né? Superemos esse momento. Deixamos para falar dele em outro momento. Mas o Cacá vai mostrar a capa da revista aí. A gente deu a capa para a história da Marielle, os desdobramentos das investigações, uma reportagem do Maurício Tusvol, do Rio de Janeiro, e também traz um especial sobre os 60 anos do golpe, esses 60 anos que tem causado tanta polêmica a partir da decisão do presidente Lula de recomendar, vamos dizer assim, ou de não autorizar eventos oficiais em memória desse golpe e da ditadura e das vítimas da ditadura. Também recebeu do lado dos militares uma ideia de que aquela famigerada e repetitiva nota de louvor ao que eles chamam de revolução também não sairá, embora o clube militar vá fazer um evento comemorativo. E também terá do lado da sociedade civil, terão vários eventos a respeito. A gente vai falar desse programa, mas antes eu só queria registrar aqui uma notícia que o Bolsonaro lá respondeu ao Alexandre de Moraes. Ele tinha 48 horas para explicar por que ele foi se hospedar lá na Embaixada da Hungria. Sei lá, faltou dinheiro. A Embaixada da Hungria agora abriu uma nova possibilidade de turismo, né? Quem sabe, se tiver a pensão completa e o preço for bom, dá para ficar lá. Bem, o Bolsonaro disse que tinha ido lá para conversar com autoridades e líderes da Hungria. Eu só queria saber o seguinte: por que o cara que precisa falar com o Viktor Orbán precisa ir até a Embaixada da Hungria para falar? Telefonou de graça, sei lá, não dava para usar o WhatsApp, não. Ele foi até lá, ficou lá 2 dias. Essa explicação que ninguém acredita, mas a gente vai falar aqui no fim do programa, a gente vai voltar nesse ponto. De qualquer forma, eu queria que a gente já fosse aqui direto para o assunto principal. E a gente recebe hoje a Eneá de Stutz Almeida, que é presidente da Comissão da Anistia, que obviamente a gente vai debater aqui todos esses temas, esse marco dos 60 anos do golpe. Eneá, obviamente, primeiro, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Sérgio, obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada de estar participando aqui e estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre esses temas que são absolutamente imprescindíveis da gente conversar esses dias. Maravilha, a honra é nossa. E eu divido esse programa, como sempre, com a Fabíola Mendonça. Fabíola. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo. E com o Maurício Tusvol. Maurício. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Fabíola. Boa noite, Eneá. Eu vou começar por esse tema, que é o tema que, na verdade, tem circundado as discussões nesse momento sobre os 60 anos do golpe, que é essa decisão do presidente Lula de vetar eventos oficiais em memória dos 60 anos do golpe. Eu queria saber de que forma isso afeta os eventos civis que vão fazer, organizados pela sociedade civil, que vão fazer essa memória, e também afetam o debate sobre os efeitos e as consequências dos 21 anos de ditadura que o Brasil viveu até 1985. Então, na verdade, assim, em relação aos eventos da sociedade civil, não afeta em nada, porque a recomendação é para as instituições governamentais, né? A rigor, nem mesmo a Comissão de Anistia, que é um colegiado e tem participação, representação da sociedade civil, nem mesmo a Comissão de Anistia foi afetada. Então, na semana passada, nós já tivemos
as primeiras sessões do ano de 2024, e foram vários os conselheiros e conselheiras que se manifestaram no sentido de lembrar os 60 anos do golpe, nesse ano de 24. Agora, não deixa de ser, eu mesma e todos os demais conselheiros e conselheiras, nós ficamos, assim, razoavelmente chocados, né, assim, com essa manifestação do presidente, porque nos pareceu um tanto quanto inadequada, né? A gente pode, se for o caso, explorar um pouco mais isso, mas me pareceu de um equívoco muito grande da parte dele, não só esse cancelamento de eventos oficiais, né, governamentais, sobre 60 anos, como também há uma afirmação numa entrevista uns dias atrás, dizendo que ele não queria falar sobre 64, porque ele não queria remoer o passado. Ele queria olhar para o futuro e queria pacificação nacional. Me parece absolutamente impossível alcançar a pacificação nacional sem encarar o que aconteceu com esse passado autoritário, com esse legado de autoritarismo. E, de certa forma, se você me permite aprofundar um pouquinho mais, é até incoerente, porque, veja, ele, umas semanas atrás, acabou até levantando uma polêmica ao mencionar o Holocausto, né? O Holocausto aconteceu há mais tempo do que o golpe de 64, tem 80 anos que aconteceu o Holocausto. E ele percebe a importância de falar sobre o Holocausto, e é importante. E isso nós somos brasileiros, não estamos na Alemanha, né? O Holocausto não aconteceu no Brasil, aconteceu na Alemanha. Então, é importante falar sobre o Holocausto porque foram crimes contra a humanidade cometidos naquele período e pelo Estado nazista. É importante falar sobre o golpe de 64 porque a ditadura brasileira cometeu também crimes contra a humanidade. Então, todo e qualquer ser humano tem que falar sobre isso e nós temos, sim, que lembrar os 60 anos do golpe nesse ano que vem 61, ano passado foram 59, porque foram crimes contra a humanidade, para que isso nunca mais aconteça. Boa noite, Enea. Muito bacana você fazer esse link aí com o Holocausto, porque, como você colocou, é preciso a gente estar sempre relembrando o passado, até para entender o presente e se preparar para o futuro, né? A gente teve em 2016, né, aquele impeachment de Dilma, que hoje está muito claro que foi um golpe. O ano passado a gente teve a tentativa de golpe, né, no 8 de janeiro, e aí eu queria fazer esse link, né, com esse silenciamento do governo. Eu queria que você falasse um pouco, né, o que isso representa realmente para apagar a memória do país e que a gente possa, se isso não vai, de certa forma, normalizar o que a gente está vivendo hoje, né, essa tentativa constante de golpe. Fabíola, eu te agradeço muito essa pergunta, porque eu confesso para vocês, assim, vários dias tentando entender a troco do que essa manifestação do presidente Lula e tentando encontrar alguma lógica, alguma coerência, né? Porque não podia ser assim só uma coisa que ele acordou naquele dia e achou que esse era o melhor caminho. Para começo de conversa, se o objetivo dele era exatamente que ninguém falasse sobre 60 anos, o resultado foi exatamente o oposto, né? Porque nada mais comentado nos últimos dias do que os 60 anos, até para comentar a fala dele, que não era para comentar os 60 anos, né? Então, assim, foi um efeito ao contrário. Não acredito também que tenha sido uma estratégia para chegar nesse resultado de comentarmos os 60 anos, porque isso não faz muito sentido, não me parece fazer muito sentido. Mas esse final de semana, eu estive pensando até no tema que tive a oportunidade de escrever um artigo, que vai sair na próxima edição da Carta Capital. Talvez o presidente Lula esteja incorrendo num equívoco que
a maior parte, eu diria até, das pessoas no Brasil, inclusive muitos juristas, incorrem, que é entender a lei de anistia, aquela lei lá de 79, como uma lei de esquecimento, que é a mesma coisa que falar em lei de autoanistia, que é a mesma coisa que falar em impunidade. Então, quando a gente tem leis de autoanistia, que não é o caso da lei de 79, a lei de 79 é uma lei de memória, mas para quem acha que a lei de 79 foi uma lei de autoanistia, portanto, foi uma lei de esquecimento, e, portanto, ela impõe a impunidade, aí faz sentido você falar que comentar, fazer atos, eventos, debates sobre o golpe de 64, até mesmo dizer que em 64 houve um golpe, é remoer o passado. E a lei de 79 impediria isso, porque as leis de autoanistia, elas passam uma borracha nos fatos passados. Não é por outra razão que o ex-presidente Bolsonaro, na sua manifestação lá no 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, anunciou em alto e bom som, fez essa manifestação no sentido de pedir aos parlamentares aliados a ele que fizessem uma proposta e passassem no Congresso Nacional, deputados e senadores, uma lei de anistia, usando essa mesma expressão, que passasse uma borracha nos eventos de 2022, 2023, né? Porque leis de autoanistia fazem isso, passam uma borracha e é como se o passado não tivesse acontecido. Essa é a única hipótese que me parece traz alguma coerência para essa afirmação do presidente, que falar sobre 64 é remoer o passado. Acontece que a lei de 79 foi uma lei de memória. Tanto é que existe a comissão de anistia, que promove o programa constitucional de reparações, inclusive reparação econômica. Se não tivesse havido golpe, se a esse golpe não tivesse se seguido uma ditadura, se a ditadura não tivesse cometido crimes contra a humanidade, e isso significa dizer, o Estado brasileiro se transformou, naquele período, num estado de exceção, se não fosse responsabilidade do Estado, por que o nosso dinheiro, nós contribuintes, estaria também servindo para pagar indenização às vítimas da ditadura? É porque, justamente, a lei de anistia política foi uma lei de memória, foi e é uma lei de memória. Então, não se trata de remoer o passado. É exatamente a mesma circunstância dos crimes contra a humanidade cometidos por outros períodos de estado de exceção em outros lugares, como no caso da Alemanha nazista. Enea, você colocou essa questão da reparação, e a gente sabe que a memória ela passa por lembrar, né, como você falou, o golpe, a data, mas passa também pela reparação, né? E a gente tem hoje no governo Lula, na gaveta lá da Casa Civil, a reinstalação da Comissão de Mortos Desaparecidos. Se discute também sobre concluir os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que não foram concluídos. Enfim, existe uma série de coisas. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da memória, qual a avaliação de vocês sobre isso. O Arquivo Nacional, por exemplo, inclusive a gente vai se debruçar sobre esse tema futuramente, aqui na Carta Capital. Os servidores estão dizendo que o governo atual ainda não tirou de lá de dentro pessoas que haviam sido colocadas pelo governo Bolsonaro e que eles não sabem até agora o que foi feito de alguns documentos. Quer dizer, nós estamos num momento delicado em relação à documentação, em relação à reparação, à memória. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Obrigada, Maurício, pelo questionamento. Na verdade, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania tem e continua tendo uma pauta, uma política ou um conjunto de políticas nessa temática de memória, verdade e reparação. Então, no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania tem a Comissão de Anistia, e a Comissão de Anistia está dentro de uma assessoria, que é a Assessoria de Defesa da Democracia, Memória e Verdade, daí o vínculo absolutamente umbilical entre esses temas todos. Então, quando a gente fala de memória, de verdade, de reparação, de justiça, a gente está falando, em última análise, em defesa da democracia. De falar qualquer coisa contra essa pauta é apostar contra a democracia, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar.
A segunda coisa é essa, que as políticas da ADMV, como a gente chama, né, a sigla, que é essa assessoria, essas políticas continuam em andamento. Então, a Comissão de Anistia está trabalhando. Aliás, na semana passada, em 2 dias e meio de sessões, nós julgamos mais de 300 requerimentos, enquanto ao longo do ano passado inteiro, nós julgamos 80. Então, estamos a pleno vapor. Semana que vem vamos ter sessão de julgamento, inclusive no dia 2 de abril, que, a meu juízo, é a data do golpe, porque foi a data em que foi declarada a vacância da presidência da República, né, que João Goulart foi deposto pelo Congresso Nacional. Enfim, teremos uma sessão histórica de reparação coletiva. Existe um grupo, um comitê de acompanhamento justamente dessas recomendações da Comissão Nacional da Verdade, lá dentro da ADMV. Tem toda a política que é muito cara ao ministro Silvio de tráfico de transatlântico, né, de pessoas escravizadas. Então, uma série de ações existem em andamento. Várias atividades, vários eventos, várias ações de recuperação de memória com relação à Casa da Morte em Petrópolis e a cidade de Campos, né, que tem um local lá onde corpos foram incinerados, assassinados pela ditadura. Enfim, há uma série de ações, só para citar o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. E em outros setores da estrutura da administração federal, existem também espalhadas, né, ações nessa direção de memória, verdade e reparação. Em relação à Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, é verdade, nós estamos aguardando ainda a recriação, e há uma expectativa que, a cada dia, né, é renovada essa expectativa de que ela seja recriada. Foi uma promessa, a recriação. No âmbito, vamos dizer assim, burocrático, tudo que o Ministério de Direitos Humanos tinha que fazer, já fez há 1 ano. Em março do ano passado, final de março do ano passado, todas as providências jurídicas, administrativas, burocráticas, tinham sido tomadas, né? Então, agora, precisamos do decreto presidencial de recriação da comissão e com expectativa de que isso, em algum momento, aconteça, justamente para dar sequência a essa determinação constitucional de completar o programa de reparações. A gente tem recebido aqui alguns comentários. O Léo Oliveira, por exemplo, é alguém que defende a posição do Lula. Ele diz: Lula, enquanto presidente, é comandante em chefe das Forças Armadas. Precisa ser corporativista, defender a instituição e não ficar desenterrando defuntos. Parte da esquerda, na sua incapacidade de se adaptar às mais diversas situações, nunca vai entender a necessidade de se abandonar a velhos dogmas inúteis. O Rodan aqui faz um outro comentário, mas é sobre o Bolsonaro. Já vimos de tudo da direita extremista. Avião presidencial reserva de tráfico e agora embaixada da Hungria ser depósito para esconder chefe de milícias. Agora, um ponto que, obviamente, continua em aberto, e eu vou fazer aqui um pouco uma pequena digressão, não vou me estender muito, não, mas, bem, a Argentina, obviamente, elegeu um presidente negacionista da ditadura. Isso não quer dizer que também toda ação que você faça é capaz de apagar ou de superar uma certa disputa na sociedade. Mas a Argentina, de qualquer forma, puniu rapidamente os mandantes, os torturadores, assim, logo que a ditadura acabou. E nessa semana, não só teve um grande protesto em Buenos Aires por conta das declarações do Milei, quanto não só, mas a justiça também, a justiça argentina acabou condenando à prisão perpétua alguns mandantes e alguns agentes da repressão. Eu fiz toda essa história sobre a Argentina para perguntar o seguinte: a gente no Brasil pode ainda acalentar alguma esperança de punição criminal à agência da repressão? Lembrando que já são 60 anos desde o golpe, e vários deles já morreram, mas alguns ainda estão vivos e estão por aí.
A gente ainda pode imaginar que um dia, em algum momento, nós teremos uma punição criminal aos agentes da repressão? Minha resposta, sem sombra de dúvida, é sim. E aí, um primeiro obstáculo seria, evidentemente, o fato das pessoas já terem morrido. Aí, claro, se a pessoa já morreu, não vem ao caso pensar em punição criminal, né? Porque isso extingue qualquer possibilidade de pretensão punitiva no campo penal. Mas, se é possível a gente, e de vez em quando acontece, alguém com 90, 90 e tantos anos, fulano foi carcereiro em tal campo de concentração, e é levado, muitas vezes, com balão de oxigênio, com cadeirante e tal, e ainda assim é levado ao banco dos réus para ser processado, julgado, e, se for o caso, punido. Com relação a crimes, volto a usar o exemplo da Segunda Guerra Mundial, que faz mais tempo ainda, né? Pelo menos 80 anos, quem dirá 60 anos atrás. Então, um dos obstáculos que tem sido levantado, principalmente pelo Poder Judiciário, repito, a meu ver, equivocadamente, já tenho escrito sobre isso, falado sobre isso, inclusive com integrantes da Justiça Federal, magistrados federais, Ministério Público Federal, palestras, enfim, todas as oportunidades que eu tenho, eu repiso essa minha tese, que a lei de anistia, a lei 6683, é uma lei de memória. Leis de memória apagam tão somente as condenações. Esses agentes da repressão, torturadores, violadores de direitos humanos de uma maneira geral, não foram sequer investigados. Se não foram investigados, não foram processados. Se não foram processados, não foram condenados. Se não foram condenados, não foram anistiados. Porque a anistia só alcançou aquelas pessoas que foram condenadas por qualquer crime que era considerado crime no período do estado de exceção. Essas pessoas foram anistiadas, mas elas tiveram que ser condenadas para serem anistiadas pela Lei 6683, né? Porque a Lei 6683 foi uma lei de memória. As leis de memória, elas reforçam, elas realçam, elas impõem a memória. Elas impõem que a gente relembre e reconte a cada momento os fatos acontecidos, exatamente para que não se repitam. Outro argumento que tem sido levantado, principalmente esses últimos dias e semanas, seria esse possível melindre, digamos assim, das Forças Armadas. Me parece que, de novo, há um equívoco nessa avaliação. Por quê? Veja bem, sobre os episódios de 2022, final de 2022, e em especial 8 de janeiro de 2023, já houve muitas declarações, tanto do ministro da Defesa, ministro Múcio, quanto dos comandantes e altas autoridades, né, hierárquicas nas três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Tem havido reiteradamente manifestações no sentido de que, se houve algum militar envolvido nesses atos atentatórios contra a democracia, isso deve ser apurado. O ministro Múcio, inclusive, ao longo do ano passado, várias vezes ele se manifestou pedindo, né, ao Supremo Tribunal Federal que enviasse assim, alguma lista, que informasse os nomes, porque ele queria investigar, porque isso é de interesse das Forças Armadas. E nada mais adequado, nada mais justo, nada mais natural que isso. E a gente não teve um golpe, teve tentativa, mas não teve um golpe de Estado ano passado, em 2023, entre outras razões, justamente porque as Forças Armadas cerraram fileiras na defesa da democracia. Desculpa, eu só queria emendar uma pergunta aqui do Carlos Almeida, que está nos assistindo. Ele pergunta, já que a senhora citou aí o ministro Múcio, se ele passa pano para os militares. É a pergunta do Carlos Almeida. Então, eu acho que não. Eu acho que é exatamente o contrário. Pelo menos essas manifestações, como que eu leio, como que eu vejo essas manifestações? Como
um defensor da democracia. E ele coloca adequadamente, né, as Forças Armadas a serviço da democracia. Ele já se manifestou nesse sentido muitas vezes. Os comandantes das forças se manifestaram nesse sentido muitas vezes. E, de fato, os comandantes, pelo que a gente tem notícia, né, que tem sido veiculado pela imprensa, pelo menos o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, nas supostas possíveis discussões sobre minutas de golpe, etc., disseram, nós defendemos a democracia, nós não vamos fazer isso porque isso é golpe de Estado. Então, nós estamos a favor da democracia. Ótimo! Então, eles têm se manifestado também no seguinte sentido, há algum militar envolvido, prova, né, de algum militar envolvido em atentados contra a democracia, que isso seja apurado e que isso seja revelado e que essas pessoas sejam punidas. Por quê? E aí é que é o ponto que eu queria chamar a atenção. Porque se trata de uma iniciativa individual desse ou daquele militar que fez besteira e tem que arcar com as consequências de seus atos. É diferente do que aconteceu em 1964. Em 1964, não foi um ou outro general, um ou outro militar que se associou na aventura golpista, que foi bem sucedida, porque o golpe aconteceu, né? E dele se seguiu, teve como consequência uma ditadura que durou mais de 20 anos. Ali houve ruptura institucional e institucionalmente as Forças Armadas participaram institucionalmente do golpe, inclusive assumindo o poder, né? Porque foi uma sucessão de generais que ocupou a presidência da República até o ano de 1985, desde 64 até 85. Então, institucionalmente, as Forças Armadas participaram do golpe, ou seja, atentaram contra a democracia. Agora é exatamente o oposto. Então, eu não vejo como as Forças Armadas ou os militares podem achar ruim que os crimes contra a humanidade praticados pela instituição Marinha, Exército ou Aeronáutica, ou seja, pelas Forças Armadas, ou pelo Estado brasileiro, porque foi o Estado brasileiro, com participação direta das Forças Armadas, que praticou esses crimes contra a humanidade. Então não é A, B ou C. Claro que o agente foi A, B ou C, e toda e qualquer responsabilização penal tem que ser individualizada. Mas a instituição Forças Armadas participou, foi protagonista do golpe de 64. Portanto, atentou contra a democracia, porque fez a ruptura institucional. Agora é exatamente o contrário. As Forças Armadas defenderam a democracia junto com outras instituições. E aí, o mais emblemático, o Supremo Tribunal Federal, né? Mas não só. Então, agora a situação é oposta. E, nos dois momentos, o que a sociedade brasileira tem reclamado nos últimos anos? Sem impunidade. Então, a gente não quer mais impunidade, seja em relação aos crimes durante a pandemia, que foram crimes, em alguns casos, crimes contra a humanidade, crimes contra o povo brasileiro, crimes cometidos por autoridades da República Brasileira, sem impunidade para isso, para eventuais crimes que sejam apurados, e alguns já foram até pela CPMI, sem impunidade para os atentados contra a democracia ocorridos em 2022 e 2023, sem impunidade para coisa nenhuma. Então, quando a gente diz sem anistia, a gente quer dizer sem impunidade, sem autoanistia, sem anistia de esquecimento, com anistia de memória, ou seja, é para a gente lembrar tudo que aconteceu, é para a gente continuar construindo essa memória, independentemente de pessoalmente ter sido atingido ou não. Repito, o melhor exemplo, o melhor parâmetro que eu posso usar é o Holocausto. Eu não sou alemã, eu não sou judia, e ainda assim eu tenho que me horrorizar com o Holocausto, eu tenho que ficar chocada e eu tenho que continuar lembrando.
E já passaram mais de 80 anos. Enea, na próxima semana você citou aí que vai ter uma votação histórica, né, na Comissão de Anistia, e a gente apresentou o que vai ser votado nessa sessão histórica, que são 2 casos envolvendo a população indígena, né? O primeiro caso coletivo que a comissão vai julgar, né? Um dos povos são os Krenak, né, lá de Minas Gerais, e o outro são indígenas da região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu queria te pedir para antecipar o que deve ser decidido na sessão, que vai ser terça-feira, dia 2, né? Como é que deve ser esse julgamento, qual encaminhamento deve ser aprovado pela Comissão de Anistia? Eu queria que você falasse um pouco também dos 2 casos em si. Então, eu não tenho como descrever os casos, porque na verdade, eu não consegui, porque eu não tive tempo de ler os processos. Eu posso falar, assim, muito por alto, mas eu posso realmente antecipar que vai ser uma sessão histórica, não só porque é a primeira vez que a gente vai fazer julgamento de reparação coletiva, né, que essa é uma possibilidade que se abriu apenas no ano passado. Eu promovi essa mudança regimental na Comissão de Anistia, e aí esses 2 casos, eles já foram levados, na verdade, ao julgamento da Comissão de Anistia, quando foram protocolados lá em 2015. Só que, como eles pediam essa reparação coletiva, e na época não existia embasamento legal para isso, então os 2 pedidos foram negados. Olha só que coisa horrível. Foram negados pela Comissão de Anistia em 2015 ou 2016. E aí agora, com essa possibilidade, que surgiu a partir do ano passado, nós entramos em contato com os respectivos procuradores da República, né, os integrantes do Ministério Público Federal, que tinham subscrito esse pedido, e aí eles fizeram o recurso, já com base nessa nova prerrogativa legal, né, possibilidade legal, e aí eles estão pedindo essa reparação coletiva. Então, no caso específico dos Krenak, existe uma ação judicial que, enfim, está em andamento, e tem vários temas que são discutidos ali na ação judicial, mas, em paralelo, o doutor Edmundo está formulando o pedido, primeiro, de desculpas, né? E aí, para pedir desculpas, a gente tem que reconhecer que houve a perseguição, e isso me parece absolutamente cristalino e comprovado. Nos 2 casos, houve perseguição a esses povos, e também aí ele pede a continuidade da ação de demarcação da terra Krenak, também a construção de um centro de memória na cidade mineira, que agora me fugiu o nome, onde foi construído, onde foi feito um reformatório, o reformatório Krenak. Então, principalmente as crianças indígenas Krenak eram levadas para lá, e aí todo um processo de alienação cultural e de separação das famílias, enfim, uma coisa horrorosa, muita tortura. Adultos também, né, passaram por esse reformatório. Então, assim, é uma história de muito sofrimento, mas muito sofrimento mesmo. Então, toda essa história vai ser contada. No caso dos Krenak, eu já tive notícia que haverá uma delegação de pelo menos 30 Krenak presentes, também uma anciã, não sei exatamente o nome dela, mas ela estará presente, Krenak, e eu já garanti ao filho dela que ela terá direito à palavra. O protagonismo dessa sessão não é meu, não é dos conselheiros, é dos povos indígenas. Eu já, inclusive, avisei aos procuradores que eu serei muito rigorosa no limite de tempo de fala deles, porque eu quero dar voz às vítimas. O objetivo da reparação coletiva é exatamente a centralidade das vítimas. Então, o que eu espero que aconteça, né, na hora lá da votação, é que seja deferido a declaração de anistia política coletiva, e aí eu terei, ao mesmo tempo, a responsabilidade e a honra de pedir desculpas, não só por essa perseguição sofrida no período da ditadura,
mas por 524 anos de perseguição que nós, não indígenas, temos feito com relação a esses povos originários. Eu acredito que vai ser, assim, eu vou ficar muito emocionada, porque eu espero que seja uma espécie assim de ponto de virada na nossa relação, nós, sociedade civil brasileira, com os povos originários, porque nós, infelizmente, continuamos desconsiderando e desrespeitando esses povos, muitas vezes perseguindo, e isso não pode continuar assim. Até para a nossa própria sobrevivência, porque, em boa medida, eles são os principais garantidores da preservação ambiental. Então, a história desses dois povos vai ser contada, vai ser homenageada, e eu espero pedir desculpas, assumir pela primeira vez, em mais de 500 anos, o Estado brasileiro vai assumir os seus erros em relação ao tratamento com os povos indígenas. E eu terei, então, essa dupla função de honra e responsabilidade de, em nome do Estado, assumir essa responsabilidade, esse erro, e pedir desculpas. Bem, a gente vai ter, como eu disse no início do programa, várias atividades da sociedade civil espalhadas pelo Brasil, mas eu queria ressaltar só uma que me parece assim, muito simbólica e muito interessante, que vai ser a Marcha Reversa, que vai sair no domingo da Cinelândia, no Rio de Janeiro, e vai até Juiz de Fora, só para lembrar a memória, o caminho do golpe começou com as tropas do Olímpio Mourão Filho, que saíram do quartel de Juiz de Fora e foram até então Guanabara, e deram aquele golpe, saíram no dia 31, chegaram no dia 1º, tem sempre essa história que, além de tudo, foi um golpe também num dia de piada, né? o dia da mentira, mas foi um golpe de verdade, infelizmente. Mas esse é um dos eventos interessantes, então, quem quiser se juntar a esse grupo, domingo, na Cinelândia, será o ponto de partida. Eu queria agradecer bastante a Eneade Stutz de Almeida, que é presidente da Comissão da Anistia. Obviamente, essa conversa aqui a gente gostaria de prolongar mais, mas, infelizmente, o programa tem um horário, Enea, mas eu agradeço muito, primeiro, pela contribuição do artigo na edição dessa semana. Eu recomendo todo mundo aí que nos acompanhe que compre a edição. A gente fez um especial dos 60 anos do golpe, com vários artigos interessantes, entre eles um da ENEA, e também lembrar que deixar as portas abertas sempre que possível, tê-la aqui novamente no programa. Então, obrigado e até a próxima. Obrigada, querido, obrigada a vocês, obrigada a quem nos acompanha. Eu estou sempre à disposição, agradeço imensamente a oportunidade e peço desculpas pelo meu entusiasmo. Eu, às vezes, acabo falando muito, então, se ficou alguma coisa sem comentar ou sem responder, vocês me perdoem, mas haverá outras oportunidades, estou à disposição. Muito obrigada. Bem, a gente recebeu aqui também, nesse tempo todo aqui, vários comentários sobre o Bolsonaro. Eu vou ler alguns aqui. A Ana: se o Bolsonaro fosse pobre, já estaria preso. O Eduardo Cavalcante: borracha nos golpistas de 8 de janeiro, esquecer os mais de 20 anos da ditadura e jamais. O Carlos Almeida: imagina se no auge da Lava Jato, o Lula tivesse pedido asilo na Embaixada de Cuba ou Venezuela. Qual seria o tamanho do escândalo? Ô, Carlos Almeida, eu vou até lembrar do episódio aqui, que eu vi esses dias, alguém fez essa lembrança. A revista Veja, para variar, no seu grande serviço sempre prestado ao Brasil, fez uma capa com o Lula, não sei se vocês se lembram, dizendo que o plano do Lula para fugir para a Itália. Né? Ele ia lá, a dona Marisa tinha cidadania italiana, ele, por extensão, poderia morar lá. Uma matéria, obviamente, sem pé nem cabeça, que o Lula em nenhum momento pensou ou foi recomendado a sair do Brasil. Uma ou outra sugestão nunca levada a sério. Inventou uma coisa aqui que enfrentou 580
dias na prisão, e é diferente do Bolsonaro, ele sim querendo sair. Cacá, desculpa, a ENA está aí ainda, né? Desculpa, você está aí, mas já tinha terminado? Porque já tinha aqui... Não, tinha terminado. Que susto que eu levei, fiquei perdida aqui, ficou tudo preto, eu falei, meu Deus, fiz alguma coisa que não devia. Acontece, mas é isso, tinha acabado. Que bom. O Cacá vai te tirar de novo da tela. Obrigado, até a próxima. Gente, espero que tenha sido correspondido à expectativa aí de vocês. Totalmente. Desculpa eu ter entusiasmado e falei muito. Foi excelente, foi excelente. Que bom. Um beijo grande para vocês. Boa Páscoa. Tchau. Bem, então nós tivemos o Lula ficou 508 dias na prisão e Bolsonaro, aparentemente, esse grande herói, um mito, está tentando fugir, mas uma das várias perguntas aqui por que não uma prisão domiciliar, como o Kleber Silva, ou por que o Bolsonaro não foi preso ainda, da Gisele Saviani? Eu, obviamente, queria primeiro ouvir a Fabíola e depois o Maurício, e aí depois eu digo o que eu penso sobre isso. Mas, Fabíola, é o caso de prender o Bolsonaro? Sérgio, eu acho que o STF está com muito cuidado, né, até tomar essa decisão realmente de prendê-lo, né? Existe uma polêmica aí se, quando ele estava lá na Embaixada da Hungria, se ele não estava fora do território, portanto, fora do território brasileiro, portanto, já estava foragido e era motivo de prisão, né? Mas eu acredito, até pela força que ainda tem o bolsonarismo, não necessariamente o Bolsonaro, mas o bolsonarismo, eu acho que tem todo um cuidado para reunir o máximo de provas possíveis para não deixar brecha, né? Eu acho que a tendência é realmente ele ser preso, mas eu acho que tem esse cuidado para que não tenha questionamentos e até para destruir esse discurso de perseguição, né? E de vítima e de coitadinho, enfim. Eu acho que ele vai ser preso, mas só quando tiver realmente tudo muito amarrado, as provas muito robustas para poder não dar margem para críticas, enfim, para questionamentos. Maurício. Sérgio, Fabíola, o STF hoje ele discute não mais ser, mas quando, né, o Bolsonaro será preso. E nesse quando, eu concordo plenamente com a Fabíola, eu acho que a variação no momento de que pode haver, sobretudo porque nós estamos há poucos dias do ato na Paulista, né, e outros atos que houveram da base bolsonarista, seria talvez cutucar a onça com vara curta nesse momento. Mas, de fato, a atitude do Bolsonaro, né, primeiro que ele, né, naquela ida para os Estados Unidos, de uma certa forma, né, embora ele tenha ido para esperar para ver se o golpe se consumava, também demonstrou disposição, né, do ex-presidente de picar a mula como necessário. No caso da ida à embaixada da Hungria, de fato, por não ser um território nacional, como a Fabíola falou também, ele poderia já ter caracterizado a tentativa de fuga. Baseado nisso, a prisão preventiva pode ser pedida, mas não creio que o será agora. E eu queria também chamar a atenção, Sérgio, antes de voltar a bola para você, que esse episódio demonstrou também como a direita, a extrema-direita internacional, ela realmente está aliada como nunca, né? E a gente já fica sempre com aquele medinho, né, de uma possível vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, e que vai reforçar toda essa aliança internacional aí, e a disfarçatez, né, do governo húngaro de receber o Bolsonaro e o embaixador, depois de suas declarações, mostra que realmente tem uma cisão política muito grande entre direita e esquerda hoje no mundo, que afeta inclusive as relações diplomáticas. Eu queria vou levantar alguns pontos. O primeiro é o seguinte: não sei exatamente também se é um ponto de uma preocupação com as reações que o bolsonarismo possa vir a ter. Eu não sei se exatamente uma prisão do Bolsonaro levaria a uma comoção, como, por exemplo, como foi a prisão do Lula. Uma hora pode ser, mas não desconfio disso. De qualquer forma, eu não acho que seja necessário do ponto de vista da investigação. Tanto a Polícia Federal quanto o Supremo Tribunal Federal estão reunindo já informações e provas sobre diversos crimes do Bolsonaro cometidos em diversas frentes, seja no caso desde o caso mais simples da falsificação da carteira de vacinação até o caso mais grave, que é a tentativa de golpe, passando
pelo inquérito das fake news. As joias, né? As joias. Então, você tem uma coleção de fatos. Isso aí, desse ponto. Segundo, eu acho que nós, democratas, progressistas, defensores do Estado de Direito, devemos olhar, por exemplo, do que aconteceu com a Lava Jato e não defender para os outros, para a quem a gente não gosta, para quem a gente tem divergência política, o mesmo tratamento que foi dado ao Lula. Na verdade, a gente tem que se reforçar a nossa posição a defesa do Estado de Direito democrático. Então, não há nenhum motivo, nesse momento, para prender o Bolsonaro. Inclusive, deixa ele aí sempre com um certo medo de ser preso, porque toda vez ele vai mostrando isso. Ele agora variou. Antes, toda vez que ele tinha um problema, ele ia para o hospital. Agora ele pode ir para o hospital ou para a embaixada da Hungria. Vamos ver o próximo lugar que ele pode arrumar para se esconder. Mas o fato é o seguinte, tem um devido processo legal. Precisa ser toda a investigação precisa terminar, precisa ser oferecido, então, depois do Ministério Público analisar as provas recolhidas pela Polícia Federal, fazer uma denúncia, o Supremo ou a instância julgar, o Bolsonaro tem o direito de se defender, os recursos serem analisados, e aí, depois de transitado em julgado, o Bolsonaro ser preso. Eu acho que nós precisamos defender isso, porque a desejar que o arrobo autoritário, que as medidas autoritárias sejam aplicadas da forma destrutiva, como foi feito para a Lava Jato, seja aplicada a um outro campo político, é um erro nosso. É continuar defendendo a barbárie. Essa é a minha ideia geral. E segundo, que eu acho que realmente é desnecessário. Ele já está com o passaporte retido. Os inquéritos estão andando, as provas já são mais do que suficientes. Então, é um processo agora, esperar o processo natural e justo, para que ele também não se vitimize. Porque também um dos grandes erros que a Lava Jato cometeu, além de todo, de ser uma operação, eu vejo bem, eu não estou fazendo uma comparação aqui sobre o que a Lava Jato, a farsa da Lava Jato, da apuração da Lava Jato, com toda a investigação séria que tem sido feita no caso do Bolsonaro. Não estou fazendo não é uma comparação nesse nível, eu só estou dizendo o seguinte, a Lava Jato, então, incensada pela mídia, pela opinião publicada, com apoio da elite, com apoio internacional, cometeu um grande erro de se precipitar em relação ao Lula. Isso aumentou o tamanho do Lula e foi um dos fatores que também possibilitaram a volta do Lula ao poder. Então, também desse ponto de vista, não faz sentido cometer nenhum ato para possibilitar o Bolsonaro se vitimizar ou ser tratado, porque ele já tem tentado isso. Esse lance, essa história daquele vazamento, do desabafo do Mauro Cid, é uma tentativa de fazer parecer com que a investigação do Supremo Tribunal Federal seja comparada aos desmandos da Lava Jato. Então, também não se pode cometer esse erro. E, aliás, inclusive, acho que deve ter uma relação entre esses dias do Bolsonaro, esses 2 dias que o Bolsonaro passou lá na pousada do Orbán, na pensão Orbán, com o fato depois, ele já devia imaginar que a Polícia Federal já tinha esse material sobre os 2 dias que ele ficou na Embaixada da Hungria, isso já estava para sair na mídia, e, portanto, esse desabafo do Mauro Cid, publicado, veja só, pela revista Veja, também, mais uma vez, cumprindo um papel marcante na história brasileira, deve ter servido como uma espécie de contraponto, uma tentativa de criar um outro núcleo para desviar esse fato. Obviamente, o Bolsonaro descumpriu uma norma. Ao estar na embaixada, ele está no território estrangeiro e, portanto, ele descumpriu uma norma do Supremo. Mas não acho que talvez ter chamado ele para dar explicações, expor essa situação, já para mim, já um passo importante. E agora, outro ponto que eu quero levantar aqui a pergunta tem sido feita, como é que esse material vazou? Obviamente, me parece ter um interesse norte-americano aí, que tem no Viktor Orbán, por exemplo, que é um aliado não só do Bolsonaro, mas um aliado do Trump, e é um aliado do Putin nesse circuito que, então, interessa ao atual governo
dos Estados Unidos expor essas relações. Mas eu queria ouvir tanto a Fabíola quanto o Maurício. Vocês acham que tem dedo aí dos Estados Unidos no vazamento dessa história? Sérgio, possivelmente, né? Acho que tudo que tiver a ver com a extrema-direita e a reação à extrema-direita, possivelmente passa pelos Estados Unidos. E quando o governo, né, da Hungria, né, notadamente de extrema-direita, acho que o mais consolidado, né, um dos mais consolidados, possivelmente tem o interesse dos Estados Unidos, do governo Biden nessa história. Eu concordo com a Fabíola. Eu acho que a parte democrata, né, da política americana, né, o governo Biden, sobretudo, ele enxerga a possibilidade de volta do Bolsonaro como uma ameaça à conjuntura política do continente americano. Né? Assim como a volta do Trump seria desastrosa para a política americana aos olhos democratas, o fortalecimento de figuras como o Bolsonaro na geopolítica continental não é uma boa. Quer dizer, eu acho que é bem possível, sim, que de alguma forma tenha havido, tanto de um lado quanto de outro, os interesses americanos tenham jogado seu papel. Maurício, obviamente, vou fazer uma pergunta aqui para você, não quero que você se estenda nela demais, não, porque, aliás, é o tema da capa, e eu recomendo, obviamente, também que quem está nos assistindo que leia, acesse a revista, acesse essa reportagem e outros também conteúdos da revista. Mas eu quero, então, que você seja sucinto nessa resposta. Chegamos ao fim da apuração sobre o assassinato da Marielle ou ainda veremos mais coisas aí pela frente? Pois é, Sérgio, a expectativa dos familiares e de boa parte da sociedade civil brasileira é que não tenha acabado aí. Enfim, pode ser que sim, né? A gente não sabe, mas o fato é que, e a matéria mostra isso, repercute, né, essa expectativa, digamos assim, que as pessoas estão tendo, porque possivelmente haverá desdobramentos, né? Hoje, por exemplo, eles foram transferidos, né? O Ministério da Justiça não comunicou exatamente para onde por questão de segurança, mas o Domingos Brazão foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima de Porto Velho e o Chiquinho Brazão, deputado, foi para Campo Grande. Quer dizer, os dois não estão mais na Papuda, estão em presídios separados, e essa é uma estratégia clássica para poder saber, né, enfim, se comunicarem de forma alguma e poder favorecer uma colaboração também, que a gente não sabe o que vem por aí, né? A matéria mostra um pouco isso, alguns casos, algumas pontas soltas, como, por exemplo, todo mundo estarrecido, né, com a participação do Rivaldo Barbosa, o chefe de polícia no planejamento do crime, e se pergunta agora, né, acho que pode se aprofundar também, por que ele foi nomeado, e lembrando que ele foi nomeado para intervenção, com uma indicação do Comando Militar do Leste, e na época chefiado pelo Walter Braga Neto, que também foi interventor federal no Rio na ocasião. Essa é uma das pontas soltas. Outra questão também, que pode ser aprofundada em relação ao Adriano da Nóbrega, né, com a ligação, porque todos eles faziam, né, as milícias, de modo geral, faziam uso do chamado escritório do crime, e de outras pessoas, como Rony Lessa, por exemplo, né, que foi o matador da Marielle. Enfim, a matéria, como você pediu, não vou me estender muito, mas a matéria mostra essa expectativa aí que as pessoas estão, as pessoas em volta da Marielle e também a sociedade em relação a novos possíveis desdobramentos. Fabíola, qual a sua dica dessa semana? O que você diz aí para o pessoal ficar atento nos próximos dias? Sérgio, eu acho que a gente precisa ficar acompanhando aí o desdobramento dessa história, né, de Marielle, né, do assassinato de Marielle. A cassação do deputado Chiquinho Brazão, ela só vai acontecer em abril, né? Quer dizer, a tramitação, né, do pedido de cassação que o pessoal pediu foi jogada para abril, né? A confirmação da prisão dele, né, teve um pedido de vista, também ficou para abril. Então, assim, é preciso acompanhar isso até para ver o comportamento da Câmara Federal, o corporativismo, né, dos deputados, como é que vai se dar isso, porque não resta dúvida, né, os dados da Polícia Federal deixam bem claros, né, que realmente está tudo muito amarradinho e eles são realmente os responsáveis, os mandantes, mas a Câmara está ainda prorrogando essa decisão. Então, vamos acompanhar o desdobramento dessa história. Parece ter sido mais um desses movimentos aí do Congresso, e dessa vez capitaneado pelo Arthur Lira, para mandar aqueles velhos recados, tanto para o Supremo quanto para a Polícia Federal.
Parece que sim, né? Porque estão questionando aí a forma como se deu a prisão, ele saiu algemado, enquanto o delegado não estava algemado, que por ele ser deputado não deveria ter sido algemado. Eu acho que também tem esse pano de fundo, né? Os recados ao STF. Bem, eu, do meu lado, quero ver o que vai acontecer nos próximos dias. Na verdade, se Israel terá realmente a coragem, ou vamos dizer assim, a pachorra de fazer uma incursão militar terrestre na região de Rafah, onde eles confinaram quase 2 milhões de palestinos, depois que os Estados Unidos, depois de todos os recados que os Estados Unidos têm enviado a Israel, e o mais contundente deles foi que pela primeira vez os Estados Unidos se abstiveram numa votação no Conselho de Segurança que aprovou um cessar-fogo imediato. Nunca os Estados Unidos nesses anos todos tinham abandonado Israel ao relento como fizeram agora. Isso mostra não só a profundidade da irritação do governo americano com esse massacre em Gaza, como também a preocupação do Biden, a preocupação eleitoral. Já que, desculpe, já que tem afetado bastante certas camadas do eleitorado democrata, principalmente os mais jovens e os não brancos, uma base hoje importante, já que a situação da disputa presidencial dos Estados Unidos está muito indefinida, está muito para páreo, com uma leve vantagem para o Trump, e qualquer voto é um voto importante. Já foram dados vários recados durante as eleições primárias do Partido Democrata, de que uma parte do eleitorado está muito insatisfeita com esse apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel. Então, vamos ver o desdobramento. Israel nunca, na verdade, prestou nenhuma conta à comunidade internacional, só presta conta aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre passou a mão na cabeça. Israel agora se comporta mais ou menos como uma criança mimada. Pela primeira vez, o pai disse não, tomou o brinquedo e agora é rebeldia total. Vamos ver quais as consequências disso e quais as consequências também na região, caso Israel realmente conduza essa operação. Lembrando que eles confinaram a maioria da população palestina a leste da faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, nessa região de Rafah. E se fizer uma operação militar ali, será um desastre ainda maior do que já aconteceu até agora. Nós estamos nos aproximando de 35 mil mortos na Palestina, provocados pelos ataques, ou pela essa reação, essa vingança de Israel aos atentados do Hamas. Fabiola e Maurício, obviamente sempre foi uma honra, mais uma vez uma honra estar aqui com vocês, agradeço. Queria agradecer também que nos acompanhou e desejar para todo mundo uma feliz Páscoa. Maurício e Fabiola, ainda tem caça aos ovos aí na casa de vocês? Tem não. Não. Agora, tem que caçar um ovo barato, né? Tá difícil? Aí em Portugal tem? Não, aqui tem, os mercados aqui estão lotados de ovos de Páscoa e tal. Eu ainda faço com meus filhos ainda, eles já estão crescidos, mas ainda distribuo uns ovos pela casa e tal. Aqui os preços estão estáveis, mas eu vi que os preços realmente estão horríveis aí de ovos de Páscoa ainda. Tá difícil. Tá difícil. Bem, desejo a todo mundo um feliz feriado, uma ótima Páscoa, continue acompanhando a nossa programação e até a próxima. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória.
Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.